Olá, amigos, bem-vindos ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV. Sou o pastor Dyson, da Congregação Castelo Forte Canoas e capelão do Hospital Universitário. Quero começar com uma pergunta. Qual é o som do silêncio? Essa pergunta talvez seja estranha em um primeiro momento, mas qual é o som do silêncio? Qual é o seu eco? O som audível sempre produz algo em nós, entendimento, diante do som de passos, alguém está chegando, medo diante do som de um temporal, emoção diante do som de uma bonita melodia. Mas e o silêncio? E o pior, se o silêncio for de Deus, sobre este silêncio, o silêncio de Deus que convido a refletir comigo. Venha comigo. É com muita alegria que convido você para refletirmos sobre duas passagens bíblicas. A primeira passagem está em Jó 23 e essa passagem nos convida a refletir sobre a forma como Deus age diante dos pedidos de seus filhos. A segunda passagem está em Mateus 3, versículos 41 a 52, passagem que nos relata o momento em que Jesus, aos 12 anos de idade, se perde de seus pais e vai para o templo falar com muita sabedoria com mestres e doutores das Sagradas Escrituras. Me acompanhe. Em Jó 23, nós temos o relato deste profeta do Antigo Testamento que havia perdido sua família, seus bens, estava muito doente, diante do que estava também muito triste e aflito. Então ele clamou assim: eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus, não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo, gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não o encontro no oeste, e também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Leitura do Evangelho nós encontramos então em Mateus 3, capítulo 3, versículos 41 até 52. E esta passagem nos mostra a angústia de José e Maria, que procuravam desesperadamente seu filho, Jesus. E o texto nos diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num pátio do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que é que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, procurando você. E Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Conforme ele crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Querido amigo, a passagem de Jó é um lamento diante de seu sofrimento, uma situação em que Deus parece estar ausente. A passagem de Mateus nos revela a angústia de José e Maria. Vamos ver no que mais essas duas passagens se conectam? Quero começar com uma pergunta. Qual é o som do silêncio? Essa pergunta talvez seja estranha em um primeiro momento, mas qual o som do silêncio? Qual o seu eco? O som audível produz algo em nós, entendimento diante do som. Alguém está chegando diante do som de passos, medo diante do som de um temporal, emoção diante de uma melodia, uma canção bonita, mas o silêncio de Deus. Vamos refletir sobre isso? A passagem de Mateus lida há pouco nos diz que José e Maria iam todos os anos à festa da Páscoa em Jerusalém. De acordo com o costume, esta festa acontecia para lembrar a saída do povo de Israel do Egito. E nos diz o texto que quando a festa terminou, todos começaram a retornar às suas cidades e vilarejos de origem.
Uma viagem a pé entre muitas pessoas, o que fez com que José e Maria supusessem que Jesus estivesse entre os conhecidos, caminhando ali ao lado. Acontece que no final do dia perceberam sua ausência, voltaram muito preocupados para Jerusalém e procuraram por 3 dias. Talvez alguém pense, mas por que procurar se o menino era Jesus? Afinal, ele era filho de Deus e tanto José quanto Maria sabiam disso. A questão é que ele era um garoto tão normal que Maria e José quase podiam esquecer o que mais ele era. Todas aquelas pinturas maravilhosas do menino Cristo com uma auréola em volta da sua cabeça, elas são muito legais, mas Jesus raramente mostrava isto. Ele era um garoto normal, de 12 anos. Por outro lado, talvez alguém pense, mas que pais descuidados, como alguém perde um filho por 3 dias? Mas não sejamos tão duros, a menos que queiramos ser duros conosco também. Isaías, em uma das passagens mais conhecidas e sempre lembradas, nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, o menino de Belém foi dado a cada um de nós, a mim e a você. Agora, quantas vezes o perdemos? Quantas vezes chamamos a Jesus e esperamos que Ele nos siga como um bom menino, sempre pronto, com paciência e bondade? Quantas vezes chamamos e esperamos que Jesus venha nos ajudar? Afinal, é isso que um bom menino deve fazer. E quantas vezes, sem nos darmos de conta, perdemos a sua voz em meio à multidão? Quantas vezes chamamos e a resposta é o silêncio, como se Jesus estivesse perdido? Essa era a situação de Jó, um homem justo e consagrado. Mas a certa altura da vida, Jó clamou. Gostaria de saber onde encontrá-lo, falando de Deus. Gostaria de ir até o lugar onde ele está para levar a ele a minha causa. Ou seja, Jó queria encontrar o seu Senhor, mas havia apenas o silêncio, como se Deus estivesse perdido. Essas palavras de Jó certamente poderiam ser também as de José e Maria. Essas palavras de Jó poderiam ser minhas e tuas em certos momentos de nossas vidas. Espero agora que você tenha percebido que há algo errado como coloquei tudo isso, porque quando há silêncio não é porque Jesus está perdido, mas é porque as pessoas estão perdidas. Não é Jesus que se afastou de todos, mas são as pessoas que constantemente se afastam de Jesus e se perdem na multidão. A grande verdade é que Cristo lança olhares preocupados sobre mim e sobre você. Isso porque Ele sabe o quanto esse mundo é perigoso, quantos frutos brilhantes e aparentemente suculentos esse mundo nos apresenta, quantos convites são cochichados nos nossos ouvidos todos os dias. Ah, que mal faz, só dessa vez ninguém está vendo. Todos com o objetivo de nos afastar da voz do Senhor, de modo que a sua voz fica cada vez mais perdida na multidão de pecados. Parece até que há grande silêncio da parte de Deus. Mas voltando a José e Maria, a princípio eles tinham certeza de que Jesus estava caminhando logo ali com os amigos, primos, e acabaram esquecendo o tempo. Mas não demorou muito para eles perceberem que algo estava errado. Perceberam que seu filho estava desaparecido. Logo, um grande problema. Eles haviam viajado um dia inteiro saindo de Jerusalém. Precisavam então retornar um dia inteirinho. E lá não era como hoje. Aqui você tem pressa, chama um Uber. Lá era caminhar um dia inteiro de volta. O que passa na cabeça de pais que procuram um filho desaparecido? O que pensavam José e Maria quando viajavam? Era uma cidade grande e, como todas as grandes cidades, havia muitos perigos. Ele poderia ter sido sequestrado, ter sido levado por alguém. Agora, por onde você começaria? Acredito que começaríamos pelas praças, mercados, locais públicos, perguntando às pessoas, depois pelas delegacias, hospitais, pronto-socorro, perguntando por um menino, dando características, pelas vilas e becos, gritando alto e com voz de desespero. E que silêncio doloroso deve ser esse, quando não há respostas. Essa é a experiência de Jó. Ele dizia: eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não o encontro no oeste.
Essa é uma boa representação do que muitos enfrentam diante de seus anseios e medos, diante das angústias que a vida impõe, diante dos clamores e gritos de aflições. Você já passou por uma situação assim? Como é duro o silêncio de Deus. Essa também foi a situação vivida por Jesus quando sentiu por mim e por você, na própria pele, o silêncio de Deus. Quando Jesus estava sobre a cruz, diante da morte, ele clamou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quero dizer a vocês, foi o único e real silêncio de Deus. Na cruz, o silêncio de Deus representa toda a sua ira, que estava sobre nós e foi jogada sobre o menino homem, para que eu e você, reconciliados, pudéssemos perceber a presença de Deus ao nosso lado todos os dias. De novo, Jó nos dá algo incrivelmente profundo. Ele diz: mas Deus conhece cada um dos meus passos. Isso para Jó é o suficiente e para nós uma grande lição. É sempre bom poder dizer: eu encontrei Jesus, mas quando esse eu é o objeto da minha fé, é sempre uma coisa egoísta, frágil, passageira. O melhor é saber que Ele conhece cada um dos nossos passos. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido você para ser dele, para que você pudesse se apresentar diante dele sem culpa. Pelo único silêncio de Deus, que permitiu a morte de Cristo na cruz, você foi liberto dos teus pecados, para que cada vez que você se perde da presença de Deus, haja um caminho, haja um retorno de volta. Esse é o plano secreto de Deus, revelado no silêncio de Deus na cruz. Silêncio que foi apenas para Cristo, não para você. E até mesmo esse silêncio de Deus terminou ao terceiro dia, quando ressuscitou a Cristo. Agora Deus fala em alto e bom tom, através do próprio Cristo. E Ele fala muitas coisas a mim e a você. E agora poderíamos começar algumas novas mensagens. Poderia dizer: vinde a mim quando você estiver cansado e eu lhes darei descanso. São palavras de Jesus para você. Ou então: eu sou a ressurreição, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. São palavras de Jesus para você. Ou ainda: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Palavras de vida eterna para você. Essa é a voz de Deus para você. Me permitam voltar ainda a José e Maria. Depois de 3 dias, eles encontraram Jesus no templo e Maria diz: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Diante do que Jesus responde: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Essa é uma verdade eterna. De certo modo, Jesus continua no templo, cuidando das riquezas do Pai e do seu Evangelho. É no templo que Deus quebra o silêncio. Ali Ele orienta com a sua palavra. Ele se apresenta na Santa Ceia sob pão e vinho e traz nada menos do que toda a companhia celeste para junto de quem dela participa. E principalmente, Ele se coloca ao lado de cada filho seu. Lá fora, na vida, caminhando ao teu lado, onde quer que você esteja, porque Ele conhece todos os teus passos. Querido amigo, amiga, se acaso por momentos você se sentir isolado, como Jó, com medo, como José e Maria, como se o teu Senhor estivesse perdido em silêncio, não se preocupe. Faça com que as vozes do mundo se calem em você. Ouça o que dizem as Sagradas Escrituras. Elas trazem uma mensagem de vida e salvação eterna. Essa é a voz de Deus para você, suave e doce, até mesmo mais doce do que o mel, como diz um certo salmo. Experimente, creia nisso e você viverá. Amém. Que a paz de Deus, que é maior do que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cantai
várzeas, montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas do ano, coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Esta foi a mensagem deste nosso domingo. Quero deixar o convite para os nossos cultos. Eles acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã, na Capela da Ubra e também na Rua Fioravante Milanês, 206. Domingos, às 9 da manhã e às 20 da noite. E ali também, às 20 horas das noites de quinta-feira. Lembrem-se, estas são oportunidades para você ouvir e estudar as Sagradas Escrituras, a voz de Deus para o seu povo. Fique ainda com a gente, continuamos com o nosso Momento Toque de Vida. Um ótimo início de ano, um grande abraço a você, que Deus te abençoe e acompanhe. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor Max da Ubra, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso programa. E eu quero dizer o seguinte, para mim, na sua essência, amor não é um substantivo, amor é um verbo, porque amor é ação. Muito bem, eu sou o pastor Mário Fukui, capelão da Ubra em Canoas, conhecido como japonês da pastoral, e eu digo que a ação social na igreja não é uma opção, é da natureza do cristão agir em favor do próximo. Olá, eu sou Francisco Enir Lopes, coordenador do projeto Compartilhar, e para nós do projeto é caminhar juntos. Olá, eu sou o pastor Orlando, também sou professor aqui da Ubra. É um prazer estar com vocês e discutir esse assunto. Pois é, os que nos acompanham devem ter percebido que a gente está falando aí sobre amor, sobre ação social, né? E o tema aí da nossa conversa de hoje, para deixar bem claro para todos, é ação social é tarefa da igreja, né? Então, nosso tema já coloca a igreja em compromisso, né? E aqui em igreja a gente está falando de instituição, mas mais do que instituição, a gente está falando das pessoas que compõem a igreja, né? Numa fala bem alinhada ao que o Fukui disse aí, né? Isso não é uma opção, né Fukui? Foi a tua fala inicial, né? Da natureza, né? E por que isso é natureza desenvolve um pouquinho mais isso aí para introduzir o nosso assunto. Igual uma macieira, ela vai produzir maçã, né? Ela é destinada a isso, né? A fé cristã, aquele que é alcançado pela salvação em Jesus, desde o batismo, pela pregação da palavra, ele devolve esse amor ao mundo, produzindo, né, atos de misericórdia, né? A fé nos leva a agir em favor do nosso próximo, seja como indivíduo ou como um grupo, né? Como uma congregação, como um sino de uma igreja atuando em favor das pessoas, não só do pobre, mas em favor daqueles que nos rodeiam, né? Do que estão ao nosso lado. Então não é uma opção, assim, a gente simplesmente produz aquilo que a fé faz em nossos corações, né? Imagino.
Francisco, como é que tem sido a experiência sua aí nessa área? Você tem atuado bastante, né, com ação social, com apoio de igreja, mas também ligado aí a ONGs e a instituições, né? Bom, para mim, ação social é o amor de Deus que passa por mim em favor do outro. Me usa como um fiozinho bem fininho. Então, penso assim na ação social. E para nós, eu penso que é caminhar junto, independente da religião da pessoa, tu escutar os problemas, tu procurar orientar. E várias vezes, tanto o pastor Lucas como o pastor Walter, às vezes até o pastor Fukui dizia, pastor Francisco, às vezes as pessoas dizem, o pastor, não sou pastor. Daí eles dizem, mas hoje eu vejo assim, o projeto tornou-se quase como uma igreja itinerante. Porque aonde a gente vai e faz esses eventos, nas cooperativas, nas assim, Francisco, só dá para quem está nos acompanhando um pouco mais de detalhe para entender do que tu está falando, que projeto é esse, para o pessoal poder entender. Do projeto Compartilhar. Isso, fala um pouquinho para as pessoas. O projeto Compartilhar, ele trabalha com adultos e crianças em diversas idades e em vulnerabilidade social. Então a gente trabalha com a música, onde os alunos do seminário eles vêm como um pré-estágio e a gente trabalha a música, ou ensinando flauta doce, ou violão. São alunos do Seminário Concórdia de São Leopoldo. De São Leopoldo e estudantes da UBRA. Estudantes da UBRA também, especialmente do curso de teologia, né? Do curso de teologia. E então assim, nesses lugares que a gente vai, a gente procura trabalhar com esse pessoal, orientando a música, ou ensinando a cantar, ou vendo as maiores necessidades, porque para nós também o mais importante é que essas crianças, principalmente creches, eles consigam participar e viver em grupo. E como que o evangelho é anunciado no projeto? Que, assim, ensinar música não é algo só que a igreja pode fazer, né? Qualquer religião sim. Poderia ensinar música? Como? A gente ensina a agradecer, a gente fala, ensina música, tem algumas creches que eles já têm algumas músicas cristãs e a gente vai trabalhando conforme também o currículo, o cronograma da própria Mas uma coisa que eu acho que me chamou a atenção na tua fala, Francisco, e para mim ela tem a ver também com como eu vejo a ação social da igreja, né? Você falou que nós ajudamos a todos, independentemente de, né? Inclusive de fé, né? E daí eu acho que é uma perspectiva importante da gente ter enquanto igreja, né? E tem a ver com o que o Fukui falou também. As ações de amor que buscam promover o bem na vida das outras pessoas, elas fluem naturalmente de um coração que foi transformado pela graça de Deus e pelo amor de Deus que abraçou a todos nós, né? Então são atos que fazem o que promovem o bem na vida de todas as pessoas, né? Independentemente de, ou seja, não está nem preso a uma questão, se eu puder de alguma maneira converter aquelas pessoas, eu vou lá e vou fazer o bem para elas. Não. Você faz o bem para as pessoas, você promove o bem na vida de todo mundo, porque isso faz parte do nosso chamado, né? E muitas vezes nas relações que você estabelece, você também tem a oportunidade de poder dar testemunho da sua fé, e aquela pessoa recebe isso e aquilo vai ter um impacto na vida dela conforme a relação dela com Deus se desenvolver, né? Mas as nossas ações de amor, enquanto igreja também, elas buscam promover o bem, né? Na vida de todos. E eu acho que isso é uma coisa importante das pessoas terem em mente, né? A gente sempre procura, no final de cada oficina, agradecer. Todos de mão dada, agradecer, fazer uma oração. No início de cada trabalho, no começo do ano, muitas vezes é em torno de 80% não agradece, tanto crianças como adultos. Ao final de cada ano, tu vê assim em torno de 80%, 90% agradecendo e alguns não, né? A partir do momento em que eles começam agradecendo alguma coisa, tu começa a ver que tu tem um grupo na mão.
eles são mais participativos, eles são mais tranquilos, eles são mais obedientes, mais... Francisco, uma dúvida parceiro. que eu tenho assim, sobre os projetos em geral, né, e a ação social na igreja, às vezes a gente vê que são poucos que atuam de forma mais contundente, né? E no caso ali o senhor falou dos alunos do seminário. A gente até pode dizer que os alunos do seminário meio que são obrigados curricularmente, né? Eles fazem um pré-estágio ou tem alguma cadeira na UBRA que os direciona a atuar lá. Existe alguém que vai voluntariamente ali, os membros? Qual é a participação assim, do cristão ali do banco de igreja integrado ali ao compartilhar? O que o senhor vê acontecer? Olha, eu posso falar assim até dos próprios alunos. Tem alunos que já participaram 3, 4 vezes, que terminou o ano, no outro ano seguinte eles têm um tempo, eles voltam lá. E das congregações, o que a gente vê assim é que eles participam muito nos bastidores. Que eles assim, o que tu precisar, tu pede e eles te ajudam. Tipo agora, foi lá no Natal que nós entregamos em torno de 400 pacotes de Natal para as crianças. Se nós não tivermos o apoio das congregações, a gente não consegue fazer isso. Não tem como. Eu me lembrei aqui da parábola do bom samaritano, que de alguma forma traz algumas ideias sobre essa questão da ação social. Quando desce o samaritano, né, e ajuda a pessoa que estava ali, Jesus diz, né, que ele ajudou porque ele teve compaixão. Eu acho que é esse o termo que é usado ali, mas esse termo ele remete à questão de sentimento. Não é uma coisa feita por fazer, que tem a ver com entranhas, né? que vem lá do fundo. Então ele se apiedou, ele sentiu que ali aquela pessoa precisava de ajuda. E acho que tem muito a ver com essa questão do sentimento do cristão, de ser de fato um sentimento que vem aqui de dentro, que brota a partir da sua fé. E para ele, de fato, sentir que tem essa necessidade. Eu acho que ter o questionamento ali de quem está indo é voluntário, daqui a pouco é mais por uma situação, às vezes, que está ali proposta, né? Eu vou ter que ir quase que obrigatoriamente. Mas eu também vejo que muitas vezes acho que na igreja falta essa questão de talvez de oportunizar também e de mostrar para as pessoas como fazer. Muitas vezes as pessoas se sentem inseguras. Eu já percebi isso. Eu já trabalhei com ação social e eu percebia que as pessoas se sentiam inseguras, não sabiam o que fazer. O que eu vou fazer lá? Como eu vou fazer? Então, me parece que também tem esse lado, né, de as pessoas ficarem meio assim, e agora? Elas ajudam o que eu faço? Nos bastidores, isso, né? Então o que eu faço agora? Daqui para frente, como fazer? Mas, pastor, pode até acontecer, e eu acho que até de fato acontece, enquanto eles não conhecem. Porque eu vejo assim, no início do projeto, eles realmente, os alunos estão um pouco perdidos. Mas depois, com o segmento, aquele contato com as crianças ou com o adulto participando, eles mudam completamente a maneira de eles pensar. Porque lá eles encontram uma outra teologia que eles não encontram no normal de onde eles vêm, na sala de aula. Tem a ver com essas duas coisas que vocês falam, né? A gente se coloca no movimento e talvez a igreja precisa cada vez mais fazer isso. Ela se propõe, se desafia a fazer e à medida que ela se coloca nesse movimento, ela vai cada vez mais aprendendo e se sentindo mais à vontade nesse processo, encontrando os melhores caminhos para fazer a diferença na vida das pessoas, né? O ano passado que eu achei assim, ele não vai até a metade do ano. E a minha surpresa foi que ele foi até o final do ano e ele chegou e disse assim, olha, o ano que vem eu tenho um tempo, eu quero voltar para cá. Eu quero continuar participando. Eu lembro que um aluno compartilhou numa das disciplinas aqui, né, sobre um trabalho de ação social de uma igreja aqui da região até, luterana. E a forma de abordar as pessoas que eram ajudadas era uma forma inapropriada, né? Chamavam todo mundo de beneficiários. Aí teve um caso lá de sujarem banheiro. Só que poderia ter sido o pastor, o filho do pastor, a esposa, poderia ter sido um próprio voluntário luterano, mas na hora de chamar atenção, o voluntário ou a voluntária disse, olha, vocês beneficiários têm que usar o banheiro com educação e não jogar o papel higiênico, etc e tal, né? Então a igreja, que bom que está aprendendo a ter essa ação contundente,
dependente, de auxílio ao próximo, mas a motivação sempre tem que ser essa de eu ajudar alguém que é igual a mim, né? Eu não sou um departamento público ajudando o necessitado. Tem a ver com aquilo que o Francisco falou, que é caminhar junto, né? Caminhar junto é lado a lado, né? Lado a Não é lado. aquela ideia, agora eu vou salvar os fracos e oprimidos, né? Mas é justamente caminhar, trazer as contribuições que você tem para a vida daquela pessoa, que com certeza pela história de vida dela tem muitas outras contribuições, porque você falou isso, né? Da teologia diferente que os alunos apresentam, né? Que tem muitas contribuições para trazerem para a vida deles também. Gente, para a gente continuar na nossa conversa, eu quero convidar vocês para a gente assistir um depoimento a respeito do tema. Quem vai falar com a gente é a Camila Fukui, que é aqui de Canoas, né? Não sei se o Fukui vai comentar, porque é a esposa dele, né? Vamos ver, vai ficar quietinho depois. Não, mas... Ela está assistindo o programa. Está assistindo o programa, né? A Camila, então, vai trazer um depoimento aí para a gente poder interagir com ela também. Oi, eu sou Camila Fukui, eu sou psicóloga e eu penso que a igreja tem um potencial muito grande para agir na sociedade, mas que ela faz isso pouco. Eu penso que tudo que é feito na igreja possa ser feito pensado na comunidade e não só em quem é membro. Por exemplo, a igreja pode abrir as portas, usar o templo dela, não só para as reuniões internas, mas abrir para que grupos de dependentes químicos se reúnam lá. Abrir as portas da igreja para palestras sobre saúde mental, prevenção de suicídio, chamar psicólogos, né? Chamar médicos, para fazer palestras e convidar a comunidade, divulgar em Instagram, divulgar com cartazes na frente da igreja, para que as pessoas de fora possam participar. Então, acho que a igreja ainda está bem envergonhada quanto a isso, pensando mais nela do que na comunidade. Eu acho muito bacana esse depoimento. Para mim, o que a Camila disse está muito alinhado a uma perspectiva que eu tenho também, né? De uma igreja que faz a diferença para a sua comunidade, entendida não só como uma comunidade religiosa que ali se reúne, mas a territorialidade, me fugiu a palavra, mas o território onde ela está ali inserida, né? E trazendo uma contribuição que realmente vai ao encontro das demandas, né? E de necessidades das pessoas ali, né? Fazendo a diferença também nesse sentido, né? Me parece que muitas vezes nessa questão da igreja ela ainda prefere as quatro paredes, que é mais cômodo de uma certa forma também, e se parte alguma ação social ela é mais distante, mais fria de uma certa forma. Essa é uma visão que eu tenho, e já falei isso em outras oportunidades. E esse envolvimento, por isso que eu citei a parábola do bom samaritano, porque ali existe envolvimento. E esse envolvimento, de alguma forma, precisa ser fomentado. Eu também, por isso que eu falei antes, eu percebo muitas vezes... Deixa eu dizer uma coisa aqui, né? Um envolvimento que envolve, né, sendo redundante, riscos também, né? Obviamente. Né? Às vezes as igrejas, ou as pessoas não querem se envolver. Não vou fazer, não, pode acontecer. Amar é arriscado, né? Exatamente, porque o bom samaritano, ele correu o risco. Ele Primeiro podia ser assaltado. Era um desconhecido. Imagina um samaritano carregando um judeu todo estrupiado ali. O que um judeu... Eu penso assim, um colorado carregando um gremista surrado. Passa outro gremista e vai dizer, não, foi o colorado que surrou. Vão matar, então ele se arriscou, né, para ajudar. Exatamente. Esse envolve riscos. Envolve riscos. E todo envolvimento, na verdade, envolve riscos. E isso me parece que, de alguma forma, ainda está um pouco dentro de quatro paredes e a gente fica muito ali. E para sair de lá, acho que ainda há iniciativas, mas ela ainda está um pouco lenta. A partir do momento em que tu abre a porta, assim como pode entrar, tu também vai ter que sair, né? E daí tu vai ter que arregaçar as manguinhas e botar o pé na estrada. Isso aí, às vezes, é o temor. É verdade. Uma coisa que me lembrou também da fala do Orlando, né? Tem a ver com pastores, mas eu acho que a gente pode aplicar para qualquer membro da congregação, né? Então, eu vi uma fala assim, em que o pastor, Jesus não chama o pastor para ser cuidador de aquário. Jesus chama o pastor para ser pescador de homens. Então, ele não é chamado ali, tem um aquáriozinho, os peixinhos que estão ali dentro, a gente foca ali e fica só aqui cuidando. Não, é para olhar para o mundo ao redor, né? E acho que isso vale para todo cristão, né? O chamado de Jesus para todos nós é para nós sermos pescadores de pessoas, não cuidadores de um aquário, né? Mas foi legal a contribuição da Camila. A gente vai convidar agora o Clécio também, que é pastor de uma comunidade, que também está envolvida com o projeto partilhado, do qual o Francisco falou antes. O Clécio vai trazer um depoimento para a gente interagir com ele também.
Olá pessoal, quando a gente fala em serviço social, nós precisamos lembrar que a própria palavra serviço já nos indica que nós estamos ali para servir o outro. E quando nós servimos a outra pessoa, nós também precisamos levar em conta, e isso é muito importante, a história dessa pessoa. Quem essa pessoa é, o que ela faz, o que ela precisa realmente para a vida dela. Nós não podemos impor nossa história sobre aquela pessoa e achar que ela deve pensar como nós, agir como nós e ser como nós somos. Não, a pessoa precisa também viver a vida dela, ou melhor, ela tem uma história de vida e nós precisamos caminhar lado a lado com essa pessoa, entender o pensamento dela, entender a vida dela e assim também nos colocar à disposição dessa pessoa para que ela nos diga o que ela está precisando. Às vezes nós achamos que ela precisa de alguma coisa, precisa disso ou daquilo, mas não é realmente o que ela precisa. Então, caminhar lado a lado, estar junto dela é o mais importante. Deus abençoe vocês também. Abraço. Acho que isso do assumir a forma de servo ali em Jesus, né? Ele lava os pés dos discípulos e diz: eu não vim para ser servido, vim para servir, né? Então, é uma necessidade da pessoa que a gente tenta atender com a nossa ação social, porque às vezes nós temos uma ideia de projeto ou de ajuda e a pessoa nem tá precisando daquilo, né? Ela até aceita por educação, né? Eu acho que o Clécio fala algo bem importante para nós. O pastor Clécio, ele faz toda a diferença no projeto. Ele está sempre pronto. E lá o pessoal chama ele, o pessoal que a gente atende, das reciclagens, chamam ele de o nosso pastor. Um dia eu fiz uma brincadeira, lembra? Fui lá com o pastor Fukui e perguntaram: e o pastor Clécio? Aí eu disse: não, cansei das histórias dele, agora eu trouxe o Fukui. Não, nós queremos o nosso pastor. Mas assim, às vezes as pessoas pensam, não querem ir muitas vezes na reciclagem porque acham que tem que levar alguma coisa, uma cesta básica ou levar uma doação. Não, eles querem a oração. Porque a cesta básica eles conseguem comprar com que eles trabalham com o suor do rosto deles. Então é essa visão de tu caminhar junto e respeitar a vida do outro. Dentro daquilo ali, se tu conseguir modificar alguma coisa, que ele seja mais cristão, eu tenho certeza que tu também vai ficar mais cristão, vai ter mais fé. E acho que a ação social, né, não é só ajudar o pobre também, né? O exemplo ali no vídeo da Camila, minha esposa linda aí, né, suicídio, esses problemas mentais todos acometem classes altas, médias e os pobres, né? A gente também não olha, a gente às vezes acha que a ação social sempre é de uma classe superior social, financeira para outra menor, né? Mas na verdade não, a gente tem pessoas do nosso lado precisando de uma palestra sobre prevenção, suicídio, né? Então, a ação social é servir a sociedade, né? Levar o amor de Cristo, levar o amor para essa sociedade que está permeada de necessidades e pecados. E às vezes nós mesmos somos alvos da ação social, né? Isso é muito bem colocado, né? A igreja é chamada para fazer ação social não só aqui no Brasil, com as demandas de estratificação social, mas na Suécia, por exemplo, a Igreja Cristã da Suécia, que é um país assim de uma qualidade de vida econômica relativamente boa, lá também a igreja é chamada para fazer ação social, né? Contribuir para a vida daquela sociedade. A questão é quem é vulnerável nesses contextos, né? Isso, em que sentido? Elas são diversas as vulnerabilidades, né? É verdade. Muda muito, né? É verdade. Às vezes você tem famílias que financeiramente estão super bem estruturadas, mas enquanto relação familiar elas estão quebradas e muitas vezes justamente por isso se vive numa infelicidade maior do que aquela família mais humilde, mas que tem uma relação social, familiar muito mais bem estruturada, né? Então as demandas podem variar, né? Mas isso tem a ver, acho, com o que o Clécio falou também, né? Porque ele falou assim, a gente deve respeitar e acompanhar a história de vida de cada um, né? Sim, eu lembro assim, a primeira vez que o pastor, foi a primeira celebração que foi feita lá nas reciclagens, na Arlas e na Cooperativa Renascer, que foi o pastor Paulo Brum. E uma frase que ele falou assim, ele disse, eu estou assim impressionado, porque eu olho nos olhos de vocês, eu vejo desespero.
mas num segundo olhar eu encontro um olhar de coragem, de recomeço. E isso eu não encontro nos lugares que eu trabalho. Quando as pessoas me procuram lá na capela, eu encontro esse mesmo olhar de desespero, mas num segundo olhar eu não encontro coragem, eu encontro angústia, depressão, aí vem a parte do suicídio. Então, essa parte me marcou muito, porque eu sempre procurei olhar nos olhos deles e ver isso, e buscar esse reforço, essa coragem lá junto com eles. Então, essa troca. Essa questão que o pastor Clécio colocou no vídeo, de não esquecer a história de cada um, me parece muito importante, porque às vezes há uma tendência de querer formatar todo mundo também, mesmo em diferentes projetos, tem como se entrasse numa forma e todo mundo saísse de alguma forma, de algum jeito de lá. E isso é muito importante. Sempre falo para meus alunos na sala de aula, né, na apresentação, para conhecer eles um pouquinho, como é importante conhecer a história de cada um. E que cada um tenha, de alguma forma, orgulho da sua história, porque é a sua história. E isso é importante também nessas ações, né? A pessoa que, de alguma forma, está ali, ela tem a sua história e tem que ser respeitada por essa história também. Então, isso é muito importante também. Se tu vai dizer para ela que aquilo que ela fez está tudo errado, não é importante... Está fazendo o que com a pessoa? É verdade. Não tem como ajudar. É verdade. Né? Bom, pessoal, nossa conversa está muito boa, mas a gente precisa dar uma paradinha para o intervalo. Daqui a pouco a gente já volta. Voltamos do intervalo para continuar conversando sobre ação social. É tarefa do cristão, é tarefa da igreja. E vamos direto aí para a primeira pergunta do Marcelo Miranda, de Novo Hamburgo. Meu nome é Marcelo Miranda, sou de Novo Hamburgo. A ação social não deveria ser algo só do governo? Ou por que a igreja deveria se envolver? Certo, vamos fazer o sorteio para essa pergunta difícil. Dá para pular? Essa é boa. Aí deu o Pastor Max. E aí, Pastor Max? Olá, Miranda, tudo bem? Miranda não faz muito tempo fez uma entrevista aí comigo para uma reportagem aí de uma revista que vai ser publicada. Saudação para ele. Pois é, Miranda, assim, sendo direto assim numa resposta, né, a ação social é coisa só do governo? Não, né? Eu entendo que todo ser humano é responsável por outro ser humano, né? Nós somos criados, aí eu já falo obviamente do ponto de vista da fé, para nós vivermos em sociedade. Eu me lembro que logo no início do programa o Francisco fez uma referência à criação do ser humano, né? E a maneira como Deus falou, né? Façamos o homem, né? Ou seja, já existe no próprio Deus Criador, né? E daí é a doutrina da Trindade, a gente não é o nosso assunto, mas já existe em Deus Criador um aspecto relacional. Façamos o homem à nossa imagem. E quando ele cria o mundo e o universo, a própria Bíblia fala, né? Eles refletem a glória de Deus. E me parece que essa reflexão ela também traz para o mundo e para o universo esse aspecto relacional. As nossas existências elas se constroem em relações, né? E nesse sentido eu entendo que todo ser humano carrega como parte do plano pretendido de Deus para ele viver numa relação com os outros em que todos contribuem uns com os outros para uma vida feliz e para uma vida satisfatória, né? Para o cristão, isso traz uma responsabilidade maior, porque ele é chamado a partir da fé para agir em benefício das pessoas, promovendo o bem na vida das pessoas, e ele faz isso em resposta ao amor de Deus que vem até ele. Então, esse chamado, respondendo mais diretamente, é para todos, não só para o governo, né? E os cristãos ainda trazem um elemento especial, porque a fé que eles têm em Deus, em Cristo, os chama também para viver em amor uns com os outros. E acho que, lembrando, né, uma questão histórica, né? Quem, de certa forma, inventou a questão de pensão para viúvas, auxílio a órfãos, não foi o governo, né? Não foi o Império Romano, foi a Igreja Cristã. Então, digamos assim, que na verdade a tarefa histórica de auxiliar os necessitados não é do governo, não. Sempre foi da Igreja, né? E acrescentando, né, Fukui, que você me fez lembrar disso, a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento, uma expressão que tem um caráter de ajuda social que aparece muito frequente no Antigo Testamento, dizendo que Deus é o Deus das viúvas e dos órfãos. O que na sociedade da época representava pessoas que tinham demandas sociais, né? Mas quando eu falo Deus é o Deus das viúvas e dos órfãos, como é que Deus age também? Ele age através das pessoas. Isso também era chamado
chamar a responsabilidade da sociedade pelos seus, por aqueles que eram membros da comunidade, né? Acho que foi um imperador Juliano, né? Ele falou que os cristãos cresciam, ele escreve isso, né? Porque os cristãos cuidavam não só das viúvas, dos órfãos e dos pobres deles, mas dos próprios, dos nossos, ele diz, né? Ou seja, eles estão cuidando dos nossos órfãos e viúvas, né? Por isso que eles estão crescendo. Então, uma marca da igreja cristã sempre se entendeu nessa perspectiva de que se Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas, os cristãos são um povo que vai em busca dessas pessoas necessitadas, independente da fé, né? E esses tipos de ações, eles marcam o Brasil, né? São inúmeras as casas de caridade, muitos hospitais que existem hoje no Brasil, se não agora, mas no seu início foram motivados por projetos sociais, creches, asilos, né? As igrejas cristãs fazem um trabalho assim, super impactante, por exemplo, nos presídios, com aqueles que lá estão, né? Eu já li até artigos que falam que o maior sucesso em ressocialização daquelas pessoas passam por projetos sociais liderados por igrejas cristãs, né? Então o impacto realmente tem sido muito grande, né? A Igreja Católica Romana é a maior entidade filantrópica do mundo, né? Para a gente ter uma ideia, né? A gente pode criticar bastante a igreja cristã em geral, mas é a maior entidade de amor ao próximo no mundo inteiro, né? E só dos católicos, imagina então todos os cristãos unidos, né? Mas a gente tem que ir para a segunda pergunta, na sequência aí do Vitor Rodrigues, de Porto Alegre. Olá, eu sou o Vitor Rodrigues, de Porto Alegre, e eu gostaria de saber, pastor, como as igrejas podem fazer mais ações em favor do próximo? Certo, quem vai responder, ele disse pastor, né? O Francisco é pastor ali também. Não. Vamos ver. Vixe, deu para mim mesmo. O que a igreja pode fazer em favor do próximo? Eu acho que assim, a gente pensa muito em programas, né? Eu sempre sou da ideia mais orgânica, assim, a igreja é 5 pães e 2 peixes, né? É o que Jesus usou para multiplicar e alimentar toda uma multidão. Então, independente do tamanho de uma congregação, ela tem o que ela tem ali e coloca aquilo à disposição da sua comunidade, né? Um exemplo é realmente, de repente eu tenho um espaço físico que eu alugo ou que é meu, eu uso para estudos bíblicos e para o culto, e na minha ideia o salão da igreja, o templo tem que estar aberto direto, né? E se de repente o pastor não pode ficar lá ou ninguém da diretoria pode ficar, a gente pode fazer parcerias com o governo, oferecer aquilo para o governo colocar um posto de saúde para entrega de leite, né? As igrejas em São Paulo fazem muito isso, né? De ceder o salão para creches que o governo vai administrar, mas ao mesmo tempo vai ter ali o mural da igreja, vai ter livretos que a igreja coloca ali para os professores e alunos, ou para narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, as igrejas disponibilizam à noite ali para que se use o salão sem cobrar nada, assim, só o pessoal zelar. A gente pode trazer, né? A gente pode até trazer o exemplo também, né, Fukui, do trabalho que é feito aqui na Capela da Ubra, até sob a liderança do Fukui, em parceria com a comunidade religiosa que se reúne, né, onde nós estamos cada vez mais fazendo com que a capela aqui da Ubra em Canoas seja reconhecida como um ponto de doação, né, onde as pessoas trazem alimento, trazem roupas, trazem eletrodomésticos, né, e várias pessoas estão sendo atendidas, mas especialmente a comunidade dos refugiados que vieram de Venezuela e também de outros países, né, e que também sabem que aqui podem encontrar ajuda para diversas demandas nesse processo de adaptação ao novo país, a uma nova cultura, a uma nova vida, né? E nesse sentido, me parece que como a igreja precisa perceber essas diferentes necessidades. Aqui, no caso, são refugiados. Trabalho com outro público. Eu já trabalhei com crianças de uma escola de futebol, que eram carentes. Então, acho que há diferentes possibilidades e a igreja tem que ter essa percepção também de quais são as necessidades e onde eu posso me inserir, como eu posso me inserir. Às vezes, em projetos que já existem, não necessariamente que precisam ser começados do zero, né, de fazer essas parcerias também com inúmeros órgãos que existem por aí. Né? Tem uma igreja em São Paulo, ali, que num local rico, né? E a ação social deles é fazer um chá para pessoas idosas, solitárias, ou ir visitar essas pessoas nos seus prédios de alto padrão. Então a igreja colocou um cartaz ali: ligue para nós que gostaríamos de conversar com você. Então, primeiro eles vão lá no chá, tomam confiança do povo, e aí mais tarde eles estão convidando essas pessoas para
para fazer uma companhia numa tarde desses idosos que os filhos estão tudo trabalhando, os netos estão longe e eles têm um tempo aí ocioso, têm muito dinheiro, mas um tempo ocioso, né? E são vulneráveis. São vulneráveis. Falta carinho. A dona Camila falou de abrir as portas da igreja, o pastor falou 2 peixes e pão. 5 peixes e 5 pão, às vezes, bom, vamos lá. Eu vejo assim, às vezes as pessoas quando pensam em fazer um projeto da igreja, tem que ser uma coisa grande. Não é, gente? Tem coisas pequenas que podem ser feitas e que não custam nada. Tu ir num asilo tocar um violão, cantar, levar uma palavra, ou ir numa creche. O rapaz perguntou ali se não era só do governo. Não, eu acho que a gente como igreja, tu deve ir, tu deve ir lá, respeitando as outras religiões, cantar, pedir para eles cantar para ti. De repente tu tá fazendo uma coisa que é pro bem deles, mas é para a gente mesmo, né? Então tem tantas coisas pequenas que não vai depender de grandes valores. Pode tá aí, um projeto maior igual de vocês, né? O senhor vê assim, o nosso, as dificuldades são muitas, né? Chegou no final do ano passado, nós não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus que a gente levou lá no seminário, as crianças, né? Aí, assim, lá do Canadá, o pastor Lucas, com a sua congregação, tem enviado, às vezes, alguns valores, que é onde a gente consegue a fazer essas atividades, né, essas integrações nos eventos, nas cooperativas. Então, assim, são grandes valores usados? Não são, né? Não são muitos valores. Se a gente tivesse um grande valor, tu ir, tu ter a vontade, é ser aquele fiozinho, tipo um fiozinho de lampadinha de Natal agora, né? Fininho assim. Tu consegue. A gente precisa realmente se unir, se fortificar e ir adiante. Às vezes tem coisas bonitas, né? Eu já recebi convite de aniversariantes, né? Que eles não pedem presente para eles pedem presentes assim, para crianças, né? Eu acho bem legal isso também, né? A criatividade da ação social aí também, coisas simples, né? Nós não conseguimos mais entregar brinquedos para as crianças. O que a gente faz hoje? Pacotes com doces. E eles saem felizes da vida. E adoçam o dia deles, né? Pois bem, pessoal, nosso programa está chegando ao fim. Foi um prazer muito grande estar com vocês, falando aí desse tema tão importante. Quem sabe a gente tem que, em um outro momento, retomar esse tema aqui no nosso Toque de Vida Debate, né? Recebam todos aí o meu abraço. Que bom que vocês estiveram com a gente. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado aí ao Orlando e ao Francisco. Obrigado a oportunidade. Prazer de conhecê-lo. Igualmente, pastor. Né? Igualmente, Francisco. Mais uma vez aqui, obrigado pela oportunidade e espero que todos tenham um dia abençoado. Amém.